Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um Chave de Leitura. É isso, Chave de Leitura? Eu sempre tô com chave mental na cabeça, cara. Chave mental é golpe de algum mutante do X-Men, velho. Não, mas é chave de leitura, né? Chave de leitura é o nosso podcast que vai te mostrar algumas coisas relacionadas a assuntos da semana, tentando fazer com que você entenda mais e melhor a sociedade em que você vive, na qual você está inserido, a partir não só da filosofia, óbvio, mas também a partir de outros elementos, como cinema, arte e cultura. A gente tenta sair sempre do... Nosso diferencial é que a gente tenta sair do lugar comum, né? Isso, o óbvio não nos interessa, né? Então, se vocês verem, por exemplo, lá nas outros canais, o top 10 alguma coisa, a gente faz o top 12, né? E de um jeito que você não saberia ver, a não ser através do olhar da filosofia. Como a maior parte do pessoal que está na filosofia, que são meus amigos, parece que não tem a mínima vontade de falar com o povão, então... Tá louco. Tá a gente aqui, né? Depois reclama porque que tem os nobres astrólogos, filósofos aí, né, cara? Depois cria um abismo aí que ninguém ocupa, velho. Chega um maluco lá, o maluco de Virgínia, toma conta da parada e dá o que dá, né? Quem não dá assistência cria concorrência. No caso dos filósofos e dos professores de filosofia, né, que são coisas diferentes, não deu assistência e nem fez concorrência também. Deixou o cara tomar conta da parada sozinho e pronto. Foi, né? Exatamente. Bom, tamo aí agora, né? Vamos inverter essa parada. Então tá, eu separei. Tu quer de repente introduzir a pauta, cara? Porque eu tenho. Vamos lá. Eu já separei aqui algumas personalidades, de repente alguns filmes e tal, né? Eu também separei aqui Ideologia e Butler. Só um minutinho aqui, então. Tá. Dia do Orgulho LGBT. Bom, o nosso chave de leitura da semana vai tentar falar para você que está nos ouvindo por que o Dia do Orgulho LGBT é importante para a sociedade, não apenas para a população LGBT, e de que forma não só as teorias sociais, políticas e econômicas relacionadas ao movimento LGBT são importantes, mas também tentar entender como algumas personalidades e filmes que abordam esse tema mudaram a sociedade. A gente trouxe aí um material bem interessante, tanto no campo das artes, né, inclusive o cinema, como no campo filosófico, para mostrar que, de modo bem particular, assim, gente, dos anos 60 em diante, a gente tem uma produção muito importante na população LGBT que deixou aí rastros muito positivos para a sociedade em geral. Eu trouxe algumas personalidades aqui e, como eu comentei no início, né, eu procurei sair do lugar comum em algumas escolhas. Obviamente, algumas outras escolhas já são mais conhecidas do grande público, né? Uhum. E inclusive, alguns são artistas que eu admiro muito o trabalho, né? Inclusive, ontem já comentamos alguma coisa em off aqui, eu e tu, né? Mas trouxe aí, né, vamos começar então. Vamos começar com o grande público. Antes até de falar sobre as teorias sociais e políticas, né, a respeito, eu separei para a gente comentar um pouco sobre a teoria queer, que aparece nas obras da Judith Butler, uma filósofa norte-americana bem importante para o movimento LGBT, e o conceito de ideologia, mas não em Marx, em um filósofo esloveno que é uma figurinha que sempre se repete no Sofia, que é o Slavoj Žižek. A teoria queer, que aqui no Brasil ganhou um termo pejorativo chamado ideologia de gênero, que não existe, a gente vai tentar desmistificar essa parada daqui a pouquinho, né? Tu falou isso no Dicas, né? Isso, não. Tipo, ideologia de gênero é um termo pejorativo que foi usado no Brasil para desmerecer e desqualificar uma teoria que é muito importante, que é a teoria queer, que é muito bem construída pela Butler.
Então, assim, o que é a teoria queer? E por que ele foi importante? Nos anos 60, a gente tem o avanço de vários movimentos sociais e políticos que são classificados como movimentos identitários, né? Então, a gente tem o movimento negro e o feminista, cada qual no seu campo e produzindo avanços, né? Tanto o negro quanto o feminista. Nos anos 80, a Butler publica seu livro mais famoso, que é o Gender Trouble, Problemas de Gênero, falando que a população LGBT ainda não tinha sido incorporado em nenhum desses movimentos de maneira mais presente e tal, né? Então ela faz uma analogia, uma pesquisa no campo histórico, social, político, para debater como que a gente entende nosso corpo, como é que a gente entende nosso desejo, como a gente entende as relações amorosas. Ela vai mostrando, tipo... E ela não é a única a fazer isso, né? Tipo, você tem aí o Foucault, o Roland Barthes, o Jacques Derrida, a Julia Kristeva, que fizeram outros estudos em outros campos, inclusive o literário, para mostrar que, tipo, mano, o que a gente tem de por amor já foi outra coisa na Grécia Antiga, onde a homossexualidade era mais aceita, e é uma coisa agora. E aí ela pega isso junto com alguns estudos psicanalíticos do Freud e entende um pouco melhor o que a gente chama de sexualidade. E a partir disso ela começa a entender de outra forma a população LGBT e percebe o quê? Percebe que o movimento feminista não está conseguindo trazer as dificuldades vividas pelos homens e mulheres que têm um outro tipo de sexualidade para o debate. E aí entra a teoria dela, que problematiza e faz a gente pensar um pouco mais sobre essa população que durante muito tempo foi marginalizado, né? Uhum. E eu acho que, não sei se dá pra fazer uma conexão aí com a primeira personalidade que eu trouxe aí, que de repente eu gostaria de falar, Vai lá. que é o Elton John, né, cara? Que ele tá lá nos anos 80, né, cara? Bombando. Não, muito mais, cara, muito antes. Não, Elton Não, John... mas o que eu digo é assim, o que eu quis dizer é o seguinte, o Elton John, ele tem uma carreira que nos anos 80 ele tava em alta ainda, não é? Sim, não, eu particularmente sou muito fã do trabalho dele, né? Gosto muito do trabalho dele. E Uhum. Elton John começa lá no final dos anos 60, cara. E não para, né? Não para. E é uma pessoa, assim, que tem muito a ver com a... Me chamou a atenção porque tu comentaste essa questão da aceitação, né? Porque ele sempre foi uma pessoa... No início ele se achava uma pessoa, assim, feia, não se achava uma pessoa atraente e tal. Ele era uma pessoa... tinha calvície, né, e tinha os dentes separados, assim, e tal, então ele sofreu muito preconceito, assim, por questão da aparência dele, e daí quando ele começou no mundo da música, assim, que no início ele foi rejeitado, né, por algumas gravadoras e tal, foi rejeitado por algumas bandas, aí no início quando ele resolveu, tipo, não, agora eu como é que eu vou rasgar as vestes, né, então ele começou a usar roupas mais, assim... glamurosa, vamos dizer assim, né? Porque ele entra um pouco dentro do gênero glam, né? Que chama assim, que usa roupas de coristas, aquelas roupas bem coloridas, assim, né? No caso dele, ele chega a ser um dress code ou não, Jerônimo? Não, ele acredita que ele, assim, no início ele se... É que também era uma época difícil, né? O pessoal que tá nos escutando aí, garotada mais nova, de repente não conheceu essa época, que era Thatcher, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E Nossa, cara. no início No início ele se assume só como bissexual, né? Sim. Mas ele tem uma esposa e tudo, e depois, com o passar do tempo, no final dos anos 80, ele veio se casar com um outro rapaz, né? Daí ele tá com esse rapaz até hoje, né? E como tu mesmo falou, a produção musical dele, cara, é tipo, acho que quase 50 anos de carreira, cara, e sempre teve no auge, assim, sabe? E isso é uma coisa que, nossa, me chama muita atenção, sabe? E com grandes hinos, né? Inclusive, uma música que me arrepia até hoje, assim, de escutar, é a música que ele fez pra Lady Di, né? Princesa Diana, né? Que era uma pessoa amiga dele, né? Pois é, o Elton John é um bom exemplo, porque ele se marca... Ele marca, não, desculpa, ele marca a história da música, produzindo música que extrapola o público LGBT, né? E é bem como eu falei, né? Como ele, no início ele se achava feio, assim, tudo, e tipo, na hora que ele resolveu... Não tem como mudar, né, cara, a aparência da pessoa, como é que tu vai, né? O cara é desse jeito, então tem que aceitar. O cara é careca, o cara tem o dente separado, o cara é assim.
tem que aceitar e vamos lá. Então ele bota aquelas roupas gritantes e tal, e isso na época, pra sociedade britânica da época, era uma coisa assim que chocava, né, cara? O pessoal ficava assim, não, mas como assim e tal, o cara, né, se veste desse jeito no palco e tal, né? Então era uma coisa que chocava muito os britânicos, né? Sim. Ainda mais a sociedade britânica tão recalcada, né? Toda cheia de É. né, de nome toques, nome reles e tal. Eu gosto muito, cara, é que eu falei, né? Eu gosto muito do Fred Mercury, só que eu trouxe o Elton John, assim, porque até pra sair um pouco do. A gente sempre fala Né? no lugar comum, né? Lugar comum é o Fred Isso. Mercury, assim, né? Nada contra ele, né? Bom, Não, grande artista, né? por favor. É só que existem outros além dele, né? Poxa vida. Cara, eu separei uma lista aqui de umas 10 personalidades, assim, mas acho que não vai dar pra falar tudo, né? Não, cara, infelizmente a lista e o tema é mais longo do que o tempo que a gente tem disponível para o nosso ouvinte, né? E sempre são, assim, em termos musicais, né? Só pra passar rápido, então, pela parte musical, são personalidades que têm músicas bem animadas, assim, que nem, como, por exemplo, Elton John, que eu citei, né? Músicas animadas, Oi? falar assim, o fulano tem músicas animadas, me faz ter uma imagem de você, um senhor de 84 anos e bengala na mão, cara. É verdade, cara. Ô, George Michael, tu conhece? Não sei se tu conhece George Michael, cara. De nome não, velho. Quem que é? George Michael, ele era de um grupo chamado Wham, né? E ele fez aquela música Freedom, nos anos 90, Careless Whisper, que é, enfim, a música que o pessoal tem nas propagandas de motel, sabe? Sim. Não sei se dá pra falar isso também, mas... Dá, claro que dá. E, tipo, Freedom é uma música que marcou bastante nos anos 90, porque ele gravou a música, não tem a imagem dele, né? Ele só usou a imagem de modelos famosos da época, né? Como Linda Evangelista, Naomi Campbell, né? Porque daí ele justamente era um grito de revolta contra a sociedade de consumo da época, né? Pois é. Tem músicas bem animadas também, eu gosto muito dele também. E isso é uma coisa que pauta muito o universo LGBT e que infelizmente tem sido usado até mesmo de modo pejorativo, que é o Pink Money, né? Como o universo LGBT está trazendo um público consumidor novo para consumir produtos, então, tipo, eu percebo que ou o público LGBT ele é classificado apenas pela sexualidade ou sexualização da parada, ou então apenas pelo lado comercial, tipo, comprar, consumo, moda, né? Eles esquecem do talento dessas Exato, pessoas, né, cara? Talento, né? Que é, por exemplo, Rob Halford, né, cara? Um dos ícones do metal, né? Puta merda, cara. Que, se não me engano, virou um babaca ultimamente, não é? Cara, falar bem a verdade, assim, ó, eu não sou Judas Priest, eu não sou, assim, grande conhecedor, né? Eu sei do início ali, né, tal, mas não... Cara, eu adorava Judas Priest quando era mais novo. Por causa de... eu conheci Judas Priest por conta de um episódio de Beavis e Butthead. Quem tá nos ouvindo aí que tem menos de 30 anos não conhece, né? Beavis e Butthead. Não, garotada não vai conhecer, né, cara? Pois é, mano, tipo, aí tem um episódio tem um episódio de Beavis e Butthead que eles vão cortar uma árvore, velho, e aí, tipo, eles têm que cortar os galhos da árvore pro vizinho. E aí o Beavis fala, vamos cortar aqui a árvore inteira, vai ser mais rápido. Aí eles pegam, tipo, uma motosserra, e aí liga a motosserra, aí o Butthead grita, Welcome to the jungle, baby! You gonna die! Aí corta o bagulho, velho. Aí a hora que corta e cai a árvore que destrói a casa do vizinho, eles gritam e falam, Broken the law, broken the law. E ninguém diria, né, cara, que o Rob Halford era, né, homossexual, né? Ninguém então, diria, né? De artista muito importante, inclusive pro movimento LGBT, por conta do talento e tal, ele vira um cara que chutou um fã por causa do flash no celular. Não, tá louco. O cara foi tirar uma foto dele no show. Palhaçada, né? Ele foi lá e chutou o cara, mano, tá ligado? Não, se faz, pelo amor de Deus, cara. Ele é muito louco, né, cara? Porque eu até tava percebendo agora aqui que muitas personalidades que eu tinha separado aqui são todos britânicos, né? Não, só pra terminar, desculpa. Perdão, eu achei que tinha terminado. Não, só a justificativa dele. Amamos nossos fãs, porém, se você interferir fisicamente no desempenho do Metal God, você sabe o que vai acontecer. Tá bom pra você? Tá louco. Meu Deus do céu.
Porra. Uns quantos que eu separei, assim, são britânicos, né, cara? Como, por exemplo, o Rob Halford, né? E Uhum. o Elton John, o George Michael, né? Fred Mercury, a gente comentou também, né, cara? Tem outros, assim, que já são mais óbvios, como, por exemplo, o Alan Turing, né? Um dos ícones aí da programação. Cara, tem aquela página na internet, né? Tipo, você já agradeceu a Alan Turing, ateu, homossexual, uma coisa assim, não é? A única coisa que eu acho errado, cara, quando se refere a Alan Turing, é assim, Ah, nada a ver com ele, né? Mas eu tenho a ver com, por exemplo, no jogo da imitação, os caras botam isso, né? É tipo assim, não, mas no final das contas ninguém sabe, mas é por causa dos britânicos que ganhou-se a Segunda Guerra. Cara, os britânicos, os americanos não conseguem admitir que foram os russos, né, cara? Tipo, não, não. os caras não conseguem admitir que foram os russos, né, cara? Tá louco. Ô, Marcelo, por favor, nessa parte, coloca o hino da União Soviética. Aqui o nome da página é assim, ó. Agradeça a Alan Turing, ateu, homossexual, pai da ciência da computação. A página tem 86 mil curtidas, velho. Não, realmente, é isso aí mesmo, né, cara? O cara é Sim, o cara, o primeiro hoje, programador, né? hoje em dia, ele seria considerado né, por uma parcela da sociedade nada pequena, né? Seria, tipo, considerado, quase que um pária, né, cara? Imagina, o cara, tipo, não tem religiosidade, não é heterossexual. O cara, tipo, ainda hoje em dia sofreria preconceito, né? Não, mas não que nem na época, né, cara? Na época que fizeram com ele ali, tá louco, né? Pelo amor de Não, Deus. não, não. Ah, não. Nossa. Uma pessoa que a gente tem que falar quando o assunto é homossexualidade, ou não só homossexualidade, né? LGBT em geral, porque se a gente não falar, o público vai xingar a gente, e eu acho que é importante falar, é a Lady Gaga, né, velho? Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta. Público que, se quiser obviedades, vai em outro lugar. É. Não, tô Não, é tipo. brincando, tô brincando. Não, a gente traz. É que assim, na realidade a gente traz coisas diferentes, né? Mas não dá pra negar que. Só que assim, cara. Não é a música que eu escuto, né? Tem que deixar bem claro isso. Agora eu vou me revoltar aqui. Porque se a gente for falar de Lady Gaga, tem que falar de Madonna, cara. Né? Porque a Madonna é ícone desse grupo numa época onde não era assim, não era. A coisa não era moda, principalmente essa questão da sexualidade que tu comentou ali, Madonna já trazia isso lá nos anos 80, né, cara? Numa época que não era bem assim, né, cara? Então, o que eu percebo com as duas, né, com a Madonna e com a Lady Gaga, é que aparentemente não há uma rivalidade entre ambas, assim, elas já falaram algumas coisas, mas que elas são vistas pelo próprio público de maneira diferente. A Madonna tem esse lance da liberação sexual, tal, de trazer esse público LGBT para junto da música pop, e pelo menos, palavras da Bruna, né, minha esposa, que gosta da Lady Gaga, ela auxiliou, não sei muito bem o verbo como colocar, porque auxiliou inclusive a Bruna, por causa do lance. É que a Lady Gaga teve um lance com a depressão, saca? Ah, bom, não, achei que ela tinha. É besteira pensar isso, mas achei que ela tinha tentado entrar em contato com a Lady Gaga e a Lady Gaga Não. respondeu pra ela. Imagina, né? Lady Gaga respondeu minha cartinha. Lady Gaga, eu tenho um recado pra você. Tá. Você tem 10 bilhões de dólares na conta. Pega todo o seu dinheiro. Enfim. O que eu percebo é que a Lady Gaga ela tem um vínculo com a base de fã delas, né, LGBT. Não tanto por conta da sexualidade ou algo do gênero. É mais porque, tipo, ela passou, né? A gente falou várias vezes disso. Ela passou por uma depressão profunda por conta de questões relacionadas a não só ao mundo LGBT, mas também da vida humana. E consegue se conectar com esse pessoal porque tem muita gente, né, que tem a sexualidade reprimida e que passa por casos de depressão. E aí consegue ter esse contato. A Bruna comentou algo a respeito comigo que eu também não sabia. Porque, como eu disse, não é o tipo de música que eu escuto, né? É uma artista que passa bem longe do meu radar, assim. Mas esse lance eu achei bem legal. Não, se faz pra ajudar alguém, né? Com certeza, né? Sim. Mas assim, voltando para as referências que poucas pessoas buscam, que poucas pessoas encontram, uma outra personalidade, cara, que dá pra gente citar é o Graham Chapman, cara. Aí tu vai me perguntar poucas pessoas. Quem é? Não, tu sabe quem é, né? Quem é Graham Chapman?
Loreta. Não. O Graham Chapman é o único Monty Python que, infelizmente, é falecido, né? Que ele é o... Só pra deixar ilustrado, ele é o Rei Arthur no Cálice Sagrado, né? Ah, mas na minha cabeça, agora, toda vez que fala Monty Python, eu lembro da Loreta, velho. Terry Gilliam... Terry Gilliam é bucha, né, cara? Tá louco. Mas, cara... Essa história vale a pena falar, hein, cara. Tem que falar, né? Como? Tem que falar dessa história? Foi isso que tu falou? Vale a pena falar dessa história, velho. O Terry Gilliam, pra quem não sabe, também é um outro Monty Python, né? Ele é um cara que hoje em dia tem uma carreira muito prolífica ali na direção, né? Ele dirige bons filmes, excelentes filmes, pra falar a verdade. E esses dias aí, o ano passado, ele tava meio indignado, né? Que o pessoal cirandeiro aí... O pessoal cirandeiro é cheio de regras, né, cara? Se tu é heterossexual, se tu é branco, se tu é isso, se tu é aquilo, tu não pode entrar nessa discussão, né? E o Terry Gilliam tava meio bolado com essas coisas, né, cara? Tava meio bravo. Ele disse, agora, só pra deixar claro aí, eu me chamo Loreta. É claro que ele falou pra se arriar, né? Porque o velho tá louco, né? Ele não tem limite, né, velho? Não tem limite. Ele disse assim, eu me chamo Loreta e eu sou uma mulher negra em transição. Foi isso que ele falou, né? E transição. E só que assim, cara, foi uma coisa que tu falou e me chamou a atenção. Quem quer ficar brabo, até nosso público aí, que de repente o pessoal que é mais cirandeiro e tal. Fica bravo com tudo. Cara, exato, fica bravo com tudo. Mas quem quer ficar bravo com o Terry Gilliam, cara, pensa o seguinte. Monty Python, eles foram... eles fizeram militância, através do humor, novamente, numa época, velho, na era Thatcher, e o pessoal acha assim, se vocês acham que os governos extremistas, os governos radicais de hoje em dia são difíceis, pesquisem um pouco o que foi a era Thatcher na Inglaterra. Foi brutal, né, cara? Foi brutal, cara. Foi uma repressão de tudo que é jeito. Eu fiquei, assim, é um negócio até pra gente pensar um pouco, porque quando a Thatcher morreu no Reino Unido, o pessoal fez um carnaval, cara. Tipo, mano... Pior. Isso aí diz muito sobre tanto o pessoal que faz o carnaval, claro, né? Mas também diz muito sobre ela, pô. Tipo... É verdade. Não, e assim, só que assim... Você morre e o pessoal comemora, tá ligado? Vale a gente citar também o pessoal que hoje em dia não sabe quem foi Margaret Thatcher. E eu vejo muitas feministas usando ela como um ícone, cara. Isso é um grande erro. Então... Entendam, isso é um grande erro. Esse filme que fizeram dela aí é porque Hollywood é podre. Pra fazer um filme daquele demônio lá, cara, tá louco. Tem que botar um chifre, né, velho? Por favor, cara, tá louco. Ó, o lance é o seguinte, velho. Tipo, esse lance aí é um feminismo que o pessoal critica, inclusive, né? E também tem no movimento LGBT, que eles chamam de feminismo, ou, né, teoria queer, LGBT, liberal, tal, que diz que a mulher tem que conseguir os seus méritos, as suas recompensas através dos seus méritos, desconsiderando que se você for procurar emprego travestido de homem ou travestida de mulher, né, se você é uma transgênero, transexual ou então algo do tipo, você não arruma um trampo, velho. Uhum. Ponto. Você vai arrumar um trampo e tal, por milhares de questões que não dá pra gente falar aqui no podcast por conta do tempo. O mercado de trabalho para essas pessoas, infelizmente, ele é bloqueado, mano. E aí a pessoa, tipo, acha que é barbada, assim, vou virar gerente de multinacional aí de uma empresa gigantesca, sendo quem eu sou. Não é bem por aí não, velho. Claro. E infelizmente não é bem por aí, né? Dentro disso que tu falou aí, Rafael, olha como tá... A gente, nos últimos podcasts aí, os assuntos estão meio que funcionando bem, então um flow bem bacana. Uhum. Dentro disso aí que tu falou, eu quero trazer também aí um ator dos anos 50 e 60 de Hollywood, chamado Rock Hudson. Uhum. Rock Hudson foi um galã da época e fez filmes como, por exemplo, Assim Caminha a Humanidade, um dos maiores clássicos do cinema. E o Rock Hudson, assim, é uma história bem chocante, porque morreu de depressão, tudo, e no final da vida dele, se descobriu que ele era homossexual, cara, e ele não assumia por conta de que ele era um galã, né? Que ele não era só um ator, assim, famoso, etc. Não, ele era um galã, entendeu, cara? Então, tipo assim, ele não é bem assim, sabe? Nos anos 50, 60, o cara simplesmente chegar e dizer, né? Não é, por exemplo, que nem um Matt Bomer, por exemplo, né? Um ator da atualidade aí, né? Que é assumidamente gay e tal. Mas é um galã também, né? Sim. Então, morreu de AIDS, não foi? Não, o Matt Bomer é vivo, tá vivo aí, cara. O Matt Bomer, sim, o Rock Hudson, ele morreu Hudson. O Rock Hudson, a causa foi câncer no pulmão, mas o pessoal comentava que no final da vida tava já, assim, se abateu muito forte uma tristeza sobre ele, etc, né?
Eu abri aqui o Wikipédia dele, tava acusando morte por AIDS, relacionada a AIDS. Rock Hudson, bom, eu sabia que era Sublime obsessão, não é? a primeira grande celebridade a morrer de uma doença relacionada a AIDS. Ah, então de repente eu tô enganado. Pode ter Não, sido, então. vai ver que essa doença no pulmão foi por causa da imunidade baixa dele, né? Que a AIDS faz com a pessoa. É. Ah, não, então foi. Não, tá certo, tá certo. Eu errei. Eu achei que era câncer no pulmão, mas eu me enganei. É que assim, eu confundi as coisas aqui. Quem morreu de câncer foi o Graham Chapman, que eu falei antes. Esse sim morreu de Sim, câncer, né? Por causa do fumo, do etc, né? fumo. Mas o Rock Hudson foi AIDS. Um dos primeiros casos, né, cara? E numa época que não se falava sobre isso, né? Não Não. se discutia, né? E ainda mais, né? Que nem a gente vê em clube de compra Dallas, a AIDS, até os anos 90, até, a AIDS era uma doença relacionada apenas às pessoas, né, homoafetivas. É Acho que dá pra comentar, já que tu comentou disso, rapidão também, né? Porque também, se fosse pra falar só sobre a carreira do cara, rende um podcast também, que é outro Sim, cara que eu gosto muito do trabalho, é Gianni Versace, né, cara? sim. A mente por trás da marca Versace, né? Era um cara que tinha uma visão completamente diferente sobre o mundo da moda nos anos 80 e 90 e foi assassinado, né, cara, por um assassino em série, por um serial killer em 97, né? O cara Aham. mas assim, antes morreu, mas ele também estava com AIDS, né? Foi uma pessoa que teve que esconder todas essas questões, né, por conta da mídia, né? Sim. E era um cara que no meio da moda, assim, ele tinha uma visão muito bacana, inclusive esse problema seríssimo que a gente vê agora, né, com questão das modelos magras. Agora já não tem mais tanto, mas tinha um tempo atrás e das modelos muito magras, né? Ele era um cara que batia muito contra isso, né, cara? Ele era um Aham. cara que brigava muito contra isso, né? Só que, infelizmente, veio a ser assassinado, né? Pai, não é o primeiro e infelizmente não vai ser o último caso de uma pessoa que tem uma outra visão da vida e acaba com um fim trágico por conta dessas coisas, né? Não, só que aí que tá. Bom, eu não vou dar. Eu não vou dar. É bizarro falar isso, né? Vocês vão assistir o American Crime Story, né? Ele foi Aham. morto. Esse assassino em série era um amante dele. Esse assassino em série também era homossexual e o cara interpretou que ele tinha. Ele tinha dado. Ele interpretou que o Versace queria alguma coisa a mais com ele, numa oportunidade que ele tinha encontrado o Versace, e ele Uhum. aumentou aquela paranoia, aquela obsessão pelo Versace. E na realidade, Gianni Versace não dá a entender que não queria nada com o cara, né? Mas o cara era um maluco, né, cara? Que ele, na cabeça do cara ele queria, né? Exato, e o cara ficou tipo assim, não, minha vida não tá dando certo porque o Versace me esnobou, etc. Sim. Aí pegou a arma e foi lá e matou o cara, né? Bom, que é triste pra caramba, né? Bom, estamos indo pro finalzinho do nosso chave de leitura da semana. E eu queria só explicar por que, né, ideologia de gênero não existe, apesar do termo estar sendo colocado sempre no debate público. Não existe porque ideologia, você tem uma série de autores e de filósofos que trabalham com conceitos de ideologia de forma bem diferente. Marx de um jeito, Eric Fromm de outro, Slavoj Zizek de um terceiro. A definição de ideologia que a gente quer mostrar rapidinho aqui é a do Zizek. Zizek fala que ideologia é uma relação espontânea com o mundo, diz, né, fala do modo como a gente sonha, deseja e blá blá. Ideologia de gênero, então, seria tipo uma espécie, na visão dessas pessoas, seria uma espécie de forma correta de amar o outro. E a nossa relação, o nosso mundo, do jeito que temos, primeiro, ele é múltiplo, não tem um jeito certo, um jeito determinado e correto. Tipo, tem uma porrada de visões de mundo diferente aí que perdem e até concorrem. E em segundo lugar, mano, é meio equivocada essa ideia de que a gente pode imprimir na cabeça de uma pessoa Queria obrigar, através de né? um filme. Exato, cara. Tipo, sabe? Eu acho que. É um desconhecimento muito É, profundo de como funciona o corpo humano, sabe? eu acho que entra muito dentro de uma coisa que a gente comentou uma vez, né? Que. Assim, pode parecer meio simplório falar dessa forma, mas eu acho que cada um tem que. Que não disse, pode parecer meio simplório, mas acho que cada um tem que cuidar da sua vida, né, cara? Não, mas não é E. simplório, é correto. Não, mas porque, tipo assim, dos dois lados, né? Dos dois lados, tem que respeitar, enfim, né? Todo mundo se respeitando aí.
Porque eu vejo bastante gente radical aí dizendo que não, que... Enfim, a gente vê isso no Brasil de 2019, que tem que matar esses viados, que não sei o que e tal, não sei o que. Infelizmente, né? Infelizmente se vê isso, né? Mas do outro lado também, a gente inclusive sabe de casos que, por exemplo, um rapaz aí que a gente... obviamente não vamos citar nomes, cara homossexual que entrava em salas de bate-papo e coisa, se fazia passar por mulher, porque na cabeça dele todo homem era homossexual, só não sabia. Isso tá completamente errado também, cara. O correto, claro que a gente também não quer que cagar regra pra ninguém, né? Não, cada pessoa é uma pessoa, né? Isso que eu digo, A né? gente, Cada um a é um gente, jeito. a gente só acha que, pô, se cada um viver felizinho no seu canto, do seu Ah, com jeito, certeza, cara. Cada um respeitando respeita uns o aos outro. outros, Pô, por favor, e, cada um tem que... e, e aprendendo, de preferência, com sabe, com conhecimento filosófico e artístico que a gente tem disponível, você percebe que você pode ser super heterossexual, cara, e admirar esses artistas todos que foram citados hoje e aprender com esses filósofos que foram citados, inclusive a Butler. Sim, sim. Não, boa, citamos aí grandes nomes do mundo artístico, né? E Sim, eu só não, eu tenho que, não posso terminar aí sem falar, cara. Isso é até um pecado não falar dessas duas aí, mas principalmente, uma delas que eu peguei como exemplo, a Ellen Page, né? Mas ela ainda tá começando na carreira, assim, teve alguns papéis notáveis, como por exemplo na Origem, né? E no Juno, etc, né? uhum. Mas, cara, tem uma mulher aí que, admiro muito, muito, muito o trabalho dela, cara. E ela é uma grande amiga, assim, quase uma irmã do Mel Gibson, que deve saber quem eu tô falando, né? Que é a Sim, Jodie Foster, né, cara? sim. Jodie Foster aí, uma excelente diretora, né? E atriz também, né, cara? E eu acho que não dá pra terminar aí sem citar, né? Principalmente a Jodie Foster, eu acho, né? A gente fosse uma baita, né, cara? Uma baita pessoa, uma baita artista, enfim. É, Ela é ela, transcende. ela e o Downey Jr., cara. Ela e o Downey Jr., o Mel Gibson sempre foram duas pessoas, assim, que estão nesse período complicado aí pro Mel Gibson nos últimos 15 anos, né? Mas tu percebe, assim, que são... Um período de Complica... 15 anos complicado é uma vida, né, velho? Enfim, Porra. também por conta desses produtores malignos aí de Hollywood, né? Mas, assim, tanto ela quanto o Downey Jr. são dois, assim, que sempre se manteram ali do lado dele, ajudando ele e Sim. tal, né? Não, por considerações finais, cara, da minha parte é o seguinte, aproveita a semana LGBT, que a gente vai publicar uma porrada de material a respeito do assunto. Mais uma vez, né, a gente, dois homens heterossexual falando do assunto, porque eu acho que, primeiro, a gente não tem que pedir licença para ninguém para falar o que a gente acha que é correto, o que a gente acredita, o que a gente acha importante, e também porque é ciência, né, tipo, mano, eu sou filósofo, estudo essa porcaria aí, que é a filosofia, que é uma coisa que me traz muito amor e às vezes sofrimento na vida. Eu estudo pra caramba isso aí e me autorizo a dar meus pitacos, sabe? Então a gente fala da parada, acha interessante comentar e, e mesmo você sendo hétero, você pode pegar autores, né, que abordam esse tema e reconhecer que, mano, esse de verdade, o movimento LGBT, assim como o feminista, assim como o movimento negro, ele mudou profundamente as estruturas do mundo e para melhor. Curtem os artistas que eu comentei. Escutem Elton John, que é muito bom. Ah, George Michael e Queen. se, Ué, desculpa, pode falar. se eu não falar esse cara, a Bruna vai me xingar quando ouvir, porque ela gosta muito dele. Qual que E é? ela pediu pra eu comentar, eu sei que tu não curte muito, que é o João Willis. Ela gosta muito dele, ela acha que a participação dele é, Nossa. é, é, é bem bacana. Aham. Então, né, enfim, infelizmente ele abriu mão do mandato dele por conta das ameaças de morte que vinha sofrendo. Depois passou o mandato dele pro David Miranda, que também faz parte do movimento LGBT, é parceiro esposo do Glenn Greenwald, que também é um cara, marcou o mundo esse cara, né, o Greenwald, tanto no caso norte-americano quanto no brasileiro agora. Se eu não falasse do Jean Willis dessa galera, depois eu vou nem puxar o ouvido, porque ela gosta muito deles e é isso. Fechou, Agora sim. então? Agora fechei sem peso na consciência. Ah, tá. Não, sim, mas também não quero politizar muito o debate, né? Mas só pra fechar, então, se a gente comentou do João Willis, tem que comentar da finada Marielle Franco, né, cara? Como eu Sim, disse, sim, sim, não sim. quero puxar Pô, muito pro lado da política, mas
Não, mas são pessoas que... Marielle Franco e o Não, Clodovil eram pessoas aí que, né, tinham destaque, né? São pessoas que, pelo amor de Deus, a Marielle Franco, enfim, ela foi homenageada no mundo inteiro. No mundo. Saca? Sim. Mano, não dá pra... É uma questão de humanidade, fala essa mulher, pelo amor de Deus. Morreu e aí todas as investigações mostram que ela morreu como uma mulher negra, LGBT, que peitava só as milícias do Rio de Janeiro. Nossa, por favor, merece todos os créditos do mundo ela, assim como o Clodovil também, enfim, o João Willis, essa galera toda que tá aí metendo na cara, o Greenwald, faz parte do mundo mais político, hardcore e tal, mas, poxa vida, se faz um bom trabalho e tá dentro da pauta, tem que ser falado sim, ainda bem que você lembrou que eu tava esquecendo dela, e é um pecado esquecer da Marielle. Beleza, então, senhoras e senhores, agradecemos muito e muito e muito a participação de vocês, o apoio que tem nos dado. Só relembrando a nossa semana, tem textos toda segunda, quarta e quinta. A gente tem um podcast saindo nas sextas. Uma vez por mês tem o nosso episódio no YouTube especial, um pouco mais longo, né, comigo e com o Jerônimo. Toda terça e quinta tem vídeo curtinho saindo com nossas dicas de leitura, de visão de mundo. Quarta-feira tem nossa live no YouTube comigo, Rafael, sempre uma aula de filosofia, Rafael os Peripatéticos. Todo dia no site tem notícia, agenda cultural, tem a gente divulgando o curso, está acontecendo aqui na região, vídeos de outros locais que a gente agrega. Mano, se você quer se informar sobre o mundo de uma maneira interessante, entender melhor o que está acontecendo nessa parada toda, sem aquela chatice, enfim, que se vê por aí, Cine Sofia é pra você, meu velho. É isso então. Forte abraço pra todo mundo. Valeu, meus caras. Não morram. Valeu.